Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carteira Anônima e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre a questão do cartão de crédito, tá bom? Qual que é a minha visão sobre isso? Apenas para introduzir você ao canal, se você não conhece, eu sou um investidor. Eu tenho esse valor aí na minha carteira de investimentos aqui do canal, que é R$ 226.418, né? E evidentemente eu comecei do zero, eu tenho um trabalho comum. A diferença é que eu sigo certos princípios que eu vou falar aqui durante o vídeo, e é claro que você também pode alcançar esse mesmo patrimônio que eu, ou até mesmo me superar, né? Basta ter constância. Então, eu vou começar falando aqui, pessoal, por que que eu nunca utilizei cartão de crédito, tá? E não utilizar cartão de crédito, eu atribuo isso a um dos grandes fatores para que eu pudesse crescer a minha carteira de investimentos. Só que, infelizmente, eu vou ter que utilizar o cartão de crédito. E eu vou falar ao longo do vídeo por que que eu vou ter que utilizar. É um motivo de força maior aí, tá bom? Então, na minha visão, o cartão de crédito, ela funciona tipo uma algema na corrida dos ratos. Por que que eu falo isso? Porque o fato de você parcelar as coisas no cartão faz com que você comprometa uma parte do dinheiro que você ainda nem tem. Então, vamos supor, se você compra alguma coisa e você parcela ali em 6 vezes, pronto. Os próximos 6 meses, uma parte do dinheiro que você nem ganhou, você vai ter que pagar para alguém. É inevitável. E mesmo que você perca seu emprego, essa dívida ainda existe. Você vai ser obrigado a pagar. Então, olha só como que isso vira um problema, né? Porque se o seu salário ele não cobre facilmente o seu custo de vida, isso vai gerar um transtorno para você. Porque se você atrasar as contas, você não vai conseguir ter paz. E o pior, isso pode virar uma bola de neve e você começa a ficar endividado. Então, o que que eu ensino aqui? Ao invés de você usar os juros contra você, você tem que usar os juros ao seu favor. Só um exemplo aqui na minha carteira de investimento. Se eu for pegar os últimos 6 meses aqui na minha carteira de investimentos, eu acabei tendo lucro de R$ 15.000 nos últimos 6 meses, sem fazer nada, por assim dizer, apenas com patrimônio investido. Então, por mês, isso aí dá em torno de R$ 2.700. E se eu fiz, você também pode conseguir fazer isso. De que formas? É isso que eu vou continuar falando aqui para vocês durante o vídeo. Então, como que algumas pessoas, ao invés de utilizar os juros a favor dela, elas utilizam contra elas? Então, veja, por exemplo, esse dado aqui, ó, o endividamento no Brasil por causa do cartão de crédito. Essa notícia aqui, que o Gemini ele acabou trazendo, vem falando que o cartão de crédito é a principal forma de endividamento para a maioria das famílias, ou seja, cerca de 85%. Então, o problema é, as pessoas acabam comprando, confiando que o valor da parcela cabe no bolso, de acordo com as mensalidades, isso se acumula ao longo do tempo, e aí a pessoa acaba ficando com a renda comprometida, e isso vira uma bola de neve muito maior do que a pessoa ela pode lidar. E olha só, aqui vem falando que a maior parte das dívidas ela se concentra nas faixas de menor renda, até 3 salários mínimos, onde 82,5% das famílias estão endividadas usando o crédito para cobrir o básico. Então isso acaba sendo um problema, porque as pessoas elas não querem diminuir o padrão de vida, elas não querem viver de uma forma consciente. Agora sim, é claro, tem casos em que a pessoa ganha um salário mínimo e meio, tem um filho, aí não tem o que fazer, né? Infelizmente, mas eu estou falando daqueles casos em que as pessoas, elas realmente querem sair todo final de semana, querem pedir pizza todo final de semana e acaba passando isso no crédito. Então é claro que isso vai dar problema. E o endividamento, o que que é? É quando você parcela alguma coisa no crédito, então você é uma pessoa endividada. Só que isso pode virar uma inadimplência. E o que que é inadimplência?
A inadimplência é quando você não consegue pagar essa dívida. Aí essa dívida está em atraso, entendeu? Então essa é a diferença entre endividamento e a inadimplência. E, de acordo com dados, olha só, em janeiro de 2026, 73 milhões de pessoas estão inadimplentes, ou seja, estão com dívidas atrasadas. Então, a gente pode ver aí que da população adulta, é bem provável que esse número aí esteja acima de 50% da população adulta, o que acaba gerando um baita problema. Então, que tipos de dívidas são essas? Por exemplo, água e luz, bancos, são algumas das dívidas. Então, pessoal, qual que é a minha mensagem aqui? Evitar usar o cartão de crédito. Há casos em que você não tem opção, você não tem escolha porque você simplesmente não tem como pagar o básico. Então, nesse caso, você tem que ver alguma forma de tentar complementar sua renda aí, através de renda extra, aprender uma habilidade nova, ou se você falar assim, ah, mas não tem como, então, infelizmente, você vai ficar nisso. Agora, se você quer sair disso, você precisa dar um jeito. Ou abaixa o padrão de vida, ou vive em um local mais barato, ou então deixa de pedir aquela pizza no final de semana. Não tem muito o que fazer, pessoal. Essa que é a verdade. E eu estou falando tudo isso aqui para vocês, né? E por que que eu vou precisar usar o cartão de crédito, né? Basicamente porque assim, eu tenho um carro e o valor venal dele é de R$ 25.000. Então, eu tenho seguro para pagar do carro. Só que eu sempre paguei no boleto. Só que, infelizmente, dessa vez eu vou ter que pagar no cartão. A seguradora ela não consegue mais emitir no boleto para mim pagar. E eu nunca usei cartão de crédito. Só que eu vou ter que utilizar o cartão de crédito. E eu até fiquei meio preocupado, porque eu realmente não gosto, eu nunca usei. Aí o que que eu fiz? Eu utilizo o Banco Inter, que é um banco digital. Inclusive é por lá onde eu faço as minhas aplicações. Essa renda fixa que vocês estão vendo aqui é o CDB do Banco Inter. Ele rende 100% do CDI, é liquidez diária, então todo dia eu recebo dinheiro ali. E tem esse outro aqui, que é o Tesouro Direto, esse outro investimento, né? Que é o governo brasileiro, basicamente. Você empresta dinheiro para o governo brasileiro. E eu recebo juros todos os dias úteis, tanto do Tesouro Direto, que é o governo brasileiro, quanto também o CDB do Banco Inter, que é a própria instituição bancária. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz o seguinte, no Banco Inter, você tem uma aplicação, um investimento. Eu não gosto de chamar de investimento porque a rentabilidade é muito baixa, mas é um investimento chamado CDB+. E como que funciona? Você coloca dinheiro e aí esse dinheiro ele vai ser utilizado como limite no cartão de crédito. Então, o meu caso, o meu exemplo, o valor do meu seguro é R$ 143 por mês. Então, eu vou colocar R$ 150 nesse CDB+, ele vai pagar para mim uns juros todo dia útil, ou seja, esse valor de 150 ele sempre vai crescer, todos os dias úteis, sem exceção, vai crescer. E aí, esse valor ele vai ser utilizado como limite para que eu possa utilizar dentro de cada mês. Então, é uma despesa fixa que eu já vou utilizar, é inevitável. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar R$ 150 nesse CDB+, e R$ 143 eu vou ter que utilizar para pagar o seguro do carro. E eu só vou utilizar para isso. E toda vez que eu pagar o seguro do carro, eu vou ganhar um cashback. Ou seja, o meu cartão, a cada R$ 2 que eu gasto, eu acabo recebendo ali um ponto de volta. E esses pontos acumulados, ele vai gerar ali um cashback para mim. Então, não estou de olho no cashback porque é muito pouco, é irrelevante, entendeu? Ele não chega a pagar muito, um valor muito alto. Então, até um conselho para vocês é o seguinte: vocês que usam cartão de crédito, evita ficar colocando no cartão de crédito despesas que não são recorrentes.
O que que isso significa, né? Se você tem uma despesa ali que não é conta de água, não é conta de luz, eh, não é, por exemplo, um seguro que você paga todo mês, evita colocar isso no cartão de crédito, porque isso pode gerar problema. Se você tem alguma coisa para comprar, para pagar, que não é uma despesa recorrente, compra à vista, evita usar o cartão de crédito, senão você cai no rotativo do cartão, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar na prática para vocês eu investindo esse valor lá no banco, lá no CDB. Só que antes eu vou adicionar aqui no investidor 10 esse valor do CDB. Então, estou aqui em adicionar lançamento, tem aqui a compra, vou colocar aqui que é uma renda fixa, que é um CDB. O emissor é o Banco Inter, o título CDB, indexador é o CDI, e aqui não rende 100%, como eu falei para vocês, rende 82% do CDI. Ainda assim, pessoal, é acima da inflação, tá bom? Mesmo que seja um CDI mais baixo, atualmente a Selic está em 15%, em janeiro de 2026, então vai dar uns 10% acima da inflação ao ano ainda, tá bom? Está acima da inflação o rendimento. Pós-fixado, o valor que eu apliquei aqui, R$ 150, é liquidez diária, e o vencimento aqui é liquidez diária. E a data da compra aqui é dia 13 de janeiro de 2026. Vou deixar sem vencimento, por enquanto. Liquidez diária, ok. Bom, é isso. Vou adicionar a minha carteira. Adicionei aqui a minha carteira. Então, o valor agora, sim, atualizado aqui da minha carteira de investimentos está em R$ 226.568. Só um detalhe, tá, pessoal? Isso aqui não é reserva de emergência, isso aqui é só carteira de investimentos. Então, se você faz investimentos, evita ficar mexendo, porque isso acaba prejudicando a força dos juros compostos, tá? Você ficar tirando aí o dinheiro e isso acaba prejudicando a sua rentabilidade. Então, tenha uma conta separada só para sua reserva de emergências e para o seu dia a dia, que é o dinheiro que você vai utilizar. Esse aqui é o dinheiro para ficar parado. Inclusive, tem um comentário que eu quero fazer aqui. O valor venal do meu carro é de R$ 25.000. E aqui é um aprendizado muito importante. R$ 25.000 é o valor venal do meu carro. E aí, além do valor venal do meu carro, eu tenho essa carteira de investimentos de R$ 226.000. Então, juntando esses dois patrimônios que eu tenho, já dá acima de R$ 250.000. O que que isso significa? Menos de 10% do valor do meu patrimônio, ele está no carro. Então, qual que é um problema? É que muitas pessoas acabam comprando um carro e às vezes esse carro é 100% do patrimônio dela, 90%, 80%. Só que esse carro é como se fosse uma família, é como se fosse um filho. Por quê? Porque todo mês você tem que pagar alguma coisa, você tem que colocar combustível, depois você tem que fazer alguma manutenção, então é inevitável. Você vai ter que gastar. E aí você quase não tem patrimônio. E você ainda tem que ficar bancando aquilo, vai ter que ficar tirando dinheiro do seu bolso ali, do seu trabalho suado de todo mês para bancar aquilo. Então, isso acaba virando uma dívida, acaba virando algemas, tá bom? É igual o cartão de crédito que eu acabei falando para vocês. Eu vejo isso como se fosse algemas para a corrida dos ratos. Então, isso é muito complicado. Toma cuidado com isso, tá bom, pessoal? Bem, basicamente é isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais aqui sobre a minha carteira de investimentos, depois vocês verifiquem outros vídeos no canal. Agora eu vou estar mostrando para vocês aí na prática como que se aplica o dinheiro no CDB mais limite do Banco Inter e a partir de agora esse quadro vai ser introduzido no canal. Eu vou estar trazendo para vocês como que vai estar sendo o progresso desse CDB mais limite, tá bom? Vamos para o vídeo?
Muito bem, pessoal. Então eu estou aqui no aplicativo do Banco Inter e mostrando para vocês na prática como que você pode investir no CDB do Banco Inter mais limite. Você precisa estar aqui na aba Invest, né? E aí você pode clicar aqui, ó, em investir. E aí você vem em meu porquinho e aqui vai aparecer as opções. Então tem, por exemplo, porquinho do dia a dia, porquinho mais limite, que é o do cartão de crédito, porquinho em dólar, que é a conta global, e o porquinho de investimento, que no caso é o CDB com 100% do CDI, que eu mostro para vocês aqui, que faz parte da minha carteira no canal. Então, porquinho mais limite, ele vai render 82% do CDI, conforme vocês podem ver. Também tem a questão de pontos no loop, onde você pode ganhar milhas ou até mesmo cashback, né? Então, até 250 mil está protegido pelo FGC. Só lembrando que eu tenho um investimento já no CDB do Banco Inter, então esse limite de 250 mil é o global dentro do Banco Inter, tá bom? Aí eu vou colocar aqui guardar e vou colocar aqui o valor de R$ 150. Por quê? Porque eu preciso fazer o pagamento de uma conta fixa no meu mês, que é o seguro do meu carro. E como a seguradora ela só faz essa emissão através do cartão de crédito, então por conta disso eu estou tendo que utilizar o cartão de crédito, né? Então vamos investir aqui. Confirmar. E beleza. Limite investido liberado. E agora é só esperar.